Gente, eu não gosto de ficar falando sozinha, não, porque o povo que está aqui no coworking me acha louca se eu ficar falando sozinha. Então, eu quero que vocês interagem comigo um pouquinho, quero que vocês podem perguntar, pode me pausar, se quiser trazer alguma informação, pode também, tá? Então, é algo bem realmente colaborativo com vocês, para a gente trocando uma bola e conversando sobre essa etapa tão importante aí do hackathon e também da criação de soluções, que é a validação de dor. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês. Oxalá, quem cria. Todo mundo já. Gente, tô super feliz. Tô aqui com a música na cabeça e ela não sai. Eu compartilhei minha tela, agora eu vou mudar para lá. E aí eu vou parar de ver vocês. Então, quando tiverem qualquer dúvida, se vocês forem tímidos, manda no chat. Mas, Tati, a gente pode ficar combinadas que assim que mandarem uma pergunta, você liga o seu microfone e faz a pergunta, porque como eu não vou estar aqui vendo. Pode ficar tranquila que eu te chamo sim, pode ficar tranquila. Então, fechou, galera. Bora lá começar, tá? A gente vai falar agora sobre validação. E na minha visão, como IVE, eu vejo que a validação é a etapa mais importante do hackathon, do desenvolvimento de startups, entre qualquer tipo de metodologia para o desenvolvimento de alguma solução tecnológica, tá? Então, peguem e façam com muito carinho essa parte da validação, que ela é um dos pilares para vocês criarem alguma coisa realmente muito foda. Como eu já me apresentei, meu nome é Ivy Cristine, vocês me acham você nas redes sociais, mas vou mandar lá no chat também para vocês, e no Instagram como Incrível. Sou diretora de Saúde Ventures, que é um fundo, né, de investimento que a gente capacita e fomenta as startups na área da saúde. Então, depois, se alguma solução tecnológica aí da área da saúde aparecer, podem me procurar, que vai ser um prazer trabalhar junto com vocês. E também eu sou head do Give. O Give, ele é um projeto de gestão de comunidade, então a gente ajuda as pessoas a serem cada vez mais eita, todo mundo entendeu? Empreendedora e inovadora, tá, galera? Então, depois procurem lá no Instagram e venham junto com a gente criar um mundo melhor. Mas bora lá, né? Vamos falar do que importa, vamos falar de coisa boa. A validação, ela veio para exatamente não acontecer com a solução de vocês o que aconteceu aqui com esse gatinho, né? Que se prepara, na hora que vai dar o pulo, na hora que vai colocar essa etapa no mercado, acaba falhando e não dando certo, né? Então, a validação, ela diminui o risco de vocês falharem, tá? Então, foquem em fazer uma boa validação. E eu digo até, foquem nesse momento em tentar falhar. Tentem destruir realmente a ideia de vocês. Porque se você não conseguir destruir a sua ideia, ninguém vai. Então, sempre tenta buscar o mais profundo possível das informações da validação para vocês conseguirem criar algo bem bacana. Isso aqui, a validação, ela permite vocês criarem uma solução que resolva um problema real, consegue melhorar a experiência na hora da criação do desenvolvimento, né, que o cliente for experimentar, consegue criar algo que seja realmente tecnicamente viável e também algo que não seja só para vocês. Porque normalmente uma dor, ela começa no nosso umbigo, né? Ela começa aqui com a gente, mas a gente não sabe se isso é um problema de outras pessoas. Então, por isso que o processo de validação, ele é feito dessa maneira que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? E uma validação mal feita, gente, só para vocês entenderem, se ela for mal feita, vocês não vão conseguir estruturar o modelo de negócio de vocês não vão conseguir fazer uma solução que realmente tenha aderência no mercado, não vão conseguir desenvolver um MVP, sabe? Entre outros diversos problemas que eu poderia ficar aqui horas e horas citando. E só como um exemplo, para vocês verem a importância da validação, eu gosto de trazer esse caso do Google Glass, tá? O Google Glass foi um óculos do Google que ia trabalhar a realidade virtual, tá? Mas o Google, ele fez uma validação mal feita.
Então, esse óculosinho aí que vocês estão vendo, ele veio com uma série de problemas, tanto os técnicos, quanto de aderência do mercado, quanto valor, posicionamento, marketing, entre diversas coisas que poderiam ter sido sanadas se fosse feito a validação inicial. E outro caso, né, para vocês não acharem que só o Google que tem a necessidade de fazer uma boa validação, eu trago um caso aí que a gente vai trabalhar, que eu tenho muito carinho, que é quando os meus pais são super empreendedores, e eles resolveram fazer casinha de cachorro para vender. Só que meus pais não fizeram essa etapa de validação. Então, acabou que, na hora que eles foram realmente produzir a casinha, eles viram que não tinha aderência do mercado. Então, o que valeria a pena era eles terem investido inicialmente na validação, para eles não terem os gastos que eles tiveram com a compra de maquinário, com a compra de material e também a perca do tempo. Então, foquem em fazer uma boa validação para vocês não terem esse tipo de prejuízo. Mas enfim, né, a gente entendeu aí a importância da validação, viu que se for fazer mal feito vai dar uma série de problemas, né? Então, como que faz uma validação realmente pertinente? E aí, galera, eu trouxe para vocês, né, esse nome é muito falado, é validação da ideia e tal. Mas eu gosto de chamar isso, na verdade, como validação do problema. Vocês vão esquecer a ideia de vocês nesse momento. Vocês vão pegar a ideia de vocês, linda, bonitinha, dobrar ela com carinho e guardar numa caixinha no cérebro de vocês. Eu quero que vocês esqueçam da ideia de solução de vocês. Eu quero que vocês foquem no problema que levou vocês a criarem essa solução, tá? Então, é sobre isso que a gente vai aprender aqui, a como validar o problema, como validar a dor de vocês. Tá? Existe, gente, 2 tipos de pesquisa muito utilizada dentro do processo de validação, que é a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa, tá? Eu vou explicar com mais detalhe a qualitativa. Por quê? Porque por mais que o material aqui tá completinho, dá para vocês aprenderem a fazer uma ótima pesquisa quantitativa. Mas a amostra que vocês vão conseguir nesse de hoje e amanhã, para uma quantitativa, ela é quase que meio que assim, figurativa, sabe? Ela realmente não traz um insight, um dado relevante para vocês apresentarem. Apesar de ser bem usual, né? Mas é aquela famosa frase, né? Não é porque todo mundo faz que está certo. Então, eu quero que vocês foquem para a validação do problema na pesquisa qualitativa. Enfim, vamos aprender a fazer então esse raio dessa pesquisa qualitativa. Né? Gente, pesquisa qualitativa, observem o nome, qualitativa. Ele vem de algo com mais qualidade, tá? Mais aprofundado. E ele é feito normalmente em entrevistas abertas, grupos de discussão, observação, né? Essa parte de grupo de discussão e observação era mais comum antes da pandemia. Né? Mas a parte da entrevista, ela é extremamente importante e é com ela que a gente vai trabalhar aqui nessa palestra de validação de problema. O primeiro passo de vocês vai ser a criação de hipóteses, tá, galera? Então, Ive, o que são hipóteses? Como que cria isso? Primeira coisa que vocês vão usar, a minha indicação, é essa matriz, tá? Ela é prontinha assim, deixei bonitinho, branquinho, pra vocês só copiarem, tirar print. Também já mandei para Tati aqui a apresentação, e vocês podem pedir ela, a apresentação, não tem problema nenhum vocês terem ela, para vocês conseguirem fazer isso bonitinho, né? O que são hipóteses, gente? São dúvidas, são questionamentos, são realmente coisas que vocês acham que pode acontecer, que pode ser a causa do problema, que pode ser o problema, que pode estar ali próximo do problema, de alguma forma, é uma dúvida na cabeça de vocês, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo de como eu faço a criação de hipóteses. Usando o exemplo da casinha de cachorro que eu falei para vocês, que minha família, com muito carinho, né, cometeu esse erro de não fazer, eu resolvi trazer o exemplo todo em cima dela, né? Então, uma hipótese que eu criei foi: será que cachorros dormem em casinhas de cachorro? Por que eu coloquei essa hipótese aqui?
Porque, ó, quando eu vejo um desenho, eu vejo lá o Snoopy tendo casinha, né? Eu vejo vários cachorrinhos com casinha. Mas eu, Ive, mesmo na vida real, eu nunca vi um cachorro numa casinha de cachorro. Sempre vi eles em travesseirinho, naquelas caminhas e tal. Mas numa casinha, realmente, eu nunca vi. Então, essa hipótese eu realmente tirei da minha cabeça, tá, gente? É algo meio que tirado do sovaco mesmo as hipóteses. E eu indico vocês a criarem aproximadamente umas 20 hipóteses, tá? Então, para quem for fazer aí em casa mesmo, desenhe em um quadro, desenhe em folha de papel e pode colocar no post-its com essas 20 hipóteses, em média. Ou, se vocês fizerem, o que eu e Ivy gosto muito, principalmente a hackathon virtual, pegar o grupo, a gente fazer uma videochamada e abrir o Excel e ir anotando todas as hipóteses. Ivy, pode ser mais de 20? Pode. Pode ser menos de 20? Pode, mas eu não indico, tá? Eu gostaria que fosse pelo menos mais aí de 20 hipóteses para vocês trabalharem em cima. Então, eu peguei e coloquei aqui a minha hipótese. Cachorros dormem em casinhas de cachorro? Percebem que a minha hipótese, eu sempre coloco ela em formato de pergunta. E isso vai me ajudar agora para poder encaixar essa hipótese dentro da matriz. E eu vou explicar um pouco das linhas e das colunas. As linhas, gente, se diz respeito se a hipótese ela é uma mera suposição ou se você tem quase certeza se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Tá? O que é o ato de fé? Ato de fé, gente, é realmente uma grande suposição. Ou seja, vocês fazem a mínima ideia da resposta daquilo. Evidência não conclusiva, já, o próprio nome já está bem intuitivo, assim. Quer dizer que é uma hipótese que você acha, mas você não tem certeza. Então, eu acho que cachorros não dormem em casinhas de cachorro, mas eu não tenho certeza disso. Então, eu coloco como evidências não conclusivas. Agora, fortes evidências é aquilo que você tem certeza se da resposta dessa hipótese. Por exemplo, uma certeza que eu tenho, que durante o ano vai ter Natal. Eu sei que vai ter Natal. Isso é óbvio, é uma forte evidência. Então, eu coloco, né, a minha hipótese alocada na linha que fizer mais sentido. Então, nesse caso, como eu acho que os cachorros não dormem, mas eu não tenho certeza, eu aloquei ela aqui na linha de evidências não conclusivas. Já as colunas, ela se diz a respeito, por que eu coloco em pergunta? Porque eu me pergunto se essa hipótese faz sentido ou não. Então é o seguinte: cachorros dormem em casinhas de cachorros? Eu não sei. Eu acho que cachorro não dorme na casinha de cachorro. Beleza, eu respondi a minha resposta. Eu respondi a minha pergunta. Mas aí eu vou encaixar ela em qual dessas colunas é melhor. Então, ao responder isso, por exemplo, se essa hipótese for verdadeira, cachorros dormem em casinhas de cachorro? Sim, cachorros dormem em casinhas. Quer dizer que a minha ideia inicial lá, né, que é a criação de casinhas, se isso daqui for verdade, beleza, eu vou conseguir criar. Mas se isso daqui for mentira, ou seja, cachorros não dormirem na casinha, não adianta eu fazer mais casinha para ninguém, porque nenhum deles vão dormir nas minhas casinhas, não vai ter compra. Então, isso invalida o meu modelo, invalida a minha ideia, tá? Mudanças significativas é quando você ainda faz sentido ter aquela ideia, mas ela vai ter que ter grandes mudanças para realmente funcionar. E mudança pontual é coisas pequenas, às vezes uma pequena adaptação na ideia de vocês para conseguir vender isso para as pessoas, tá? Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Não? Claríssimo. Então, show. Então, como eu sei que se cachorros não dormirem, isso vai acabar com o meu modelo, então eu encaixei ela aqui, na linha de evidência não conclusiva e na invalidação do modelo de negócio. Olha a Isamara falando aqui, Ive. Isso daí, minha mãe faz todo dia quando eu falo que vou fazer alguma coisa. Essa tem visão, viu? Empreendedora nata. E aí, galera, depois que vocês encaixarem as 20 hipóteses de vocês aqui, e pode, gente, não tem problema nenhum, no mesmo quadrante ter mais de uma não, ou não ter nenhuma dentro do quadrante. Isso não é relevante,
tá? Vocês podem ir colocando os post-its das hipóteses de vocês aqui dentro do quadro. O segundo passo para a pesquisa qualitativa é a priorização das hipóteses, tá? Então, vocês colocaram as hipóteses aqui. Por exemplo, a gente colocou essa hipótese do cachorro dorme em casinha de cachorro. E aí, por que essa priorização é importante? Vocês vão seguir já essa numeração. Ele vai de 1 a 9 e é questão de prioridade. Quanto mais perto do 1, quer dizer que vocês precisam responder e saber se aquela hipótese é verdadeira ou falsa, tá? Então, quer dizer que essas hipóteses vai estar listada, lotada de problemas, e aí a gente vai saber quais desses problemas são mais sérios. Exatamente isso, tá, galera? Então, segue a ordem. Se tiver post-its, hipóteses aqui dentro do 1, eles são os principais, depois o 2, depois o 3, depois o 4. Se der tempo, vale a pena vocês mapearem todas as 20 hipóteses ou mais que vocês listaram. Se não der tempo, aí vocês vão pela ordem aqui, tá? 3. Criação das perguntas. Então, gente, por que eu fiz hipótese? Para conseguir pensar todos os problemas que pode acontecer ali e que pode ser da sociedade perante a minha ideia. Então, eu começo a pegar essas hipóteses, por exemplo, dos cachorros dormem em casinha de cachorro, e invento uma pergunta para poder descobrir a resposta das pessoas. Só que observem, eu não fui direta perguntando, seu cachorro dorme em casinha de cachorro? Por que eu não fui direta? Para eu não trazer uma coisa chamada viés. Vocês, nesse momento de pesquisa, tem que ser o menos enviesado possível. Porque se vocês fizerem pergunta enviesada, o resultado vai ser falso, aí vocês nem precisam ficar fazendo validação. Se for para trabalhar com dado falso, melhor não fazer. Então, prestem muita atenção e tenham muito carinho na hora da criação da pergunta, para vocês não trazerem um viés junto com ela. Então, quando eu pergunto, onde o seu cachorro costuma dormir? Eu deixo muito aberto para as pessoas realmente me contar se ele dorme num travesseirinho, se ele dorme em cima da cama, se ele dorme, na verdade, numa almofada de cachorro, se ele dorme na casinha ou onde o cachorro dorme, tá? Então, o quanto mais aberto e menos enviesado, melhor ainda, tá? Então, se atentem a isso. Pesquisa qualitativa, gente, não é pergunta de sim ou não. Então, vocês não vão fazer perguntas que sejam objetivas. Beleza? Realmente pergunta para a pessoa babar de falar na sua cabeça. Depois da criação das perguntas, gente, eu, Ive, gosto de fazer uma pergunta para cada hipótese. Vai ter hipótese que vai surgir mais do que uma pergunta para ela, e também vai ter hipótese que, às vezes, uma única pergunta que você fez responde ali 3 hipóteses de vocês. Então, criem as perguntas de uma maneira bem estratégica. E a parte 4, né, que ela é extremamente importante e que é a parte da execução realmente da pesquisa qualitativa, que é quando você usa todas essas perguntas que vocês criaram para ir até as pessoas e fazer uma entrevista para descobrir se aquele problema é só seu, só do seu umbigo, ou se é um problema de outras pessoas também, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu falo é, todo mundo conhece esse cara, né? E esse cara é famoso e tal, mas esse cara é chato. Porque ele não deixa ninguém falar, ele não anota as coisas direito, ele pergunta e ele mesmo responde, ele é cheio dos vieses. Então, vocês não vão ser Faustão. Tomem cuidado, não sejam Faustão. Vocês vão precisar realmente escutar muitas pessoas, vocês vão precisar ser gentil, porque quem vocês estiverem entrevistando está fazendo um favor para vocês. Ter empatia, tá? Isso de ter empatia, gente, é muito importante. Porque a pessoa, quanto mais próxima você fica dela na hora da entrevista, mais ela vai poder te contar coisas pertinentes. E uma coisa que eu gosto muito de fazer durante a pesquisa qualitativa, quando eu estou entrevistando, é a famosa cara de boba, tá? A cara de quem não entende. Porque imagina só, você está explicando uma coisa para uma pessoa, e a pessoa está fazendo cara de que não está entendendo. Então, você tende a falar e falar mais uma vez, explicar de outro jeito, até a pessoa entender. Então, eu uso muito essa cara de boba, porque as pessoas vão continuar falando e falando, e tentando me reexplicar o que elas falaram. E isso é ótimo, porque a partir daí que eu consigo aprofundar no problema. Aí que eu consigo entender de verdade tudo que está relacionado àquele problema específico.
E por fim, gente, anota tudo que as pessoas falarem. Por quê? Porque vocês vão precisar compilar os dados. E é sobre isso até a próxima parte. Mas antes de eu chegar lá, uma coisa é óbvia, gente. De novo, eu chamando a atenção para o viés. Não façam perguntas bobas, que não vão ajudar vocês em nada. Não adianta vocês virar e falar: você compraria isso? Gente, é óbvio que todo mundo gosta de dinheiro. Todo mundo quer uma solução mais barata, mais rápida, mais confortável. Todo mundo quer. Não precisa perguntar isso. Mas quando você pergunta em uma pesquisa qualitativa se a pessoa compraria a sua solução, isso é uma pergunta que não vai te ajudar em nada. Isso, na verdade, é só uma forma de você se tapear sobre isso. Por quê? Porque não é falando a pessoa respondendo sim, compraria, que ela vai colocar a mão no bolso e realmente comprar, tá? Então, não façam esse tipo de pergunta, que isso não gera nenhum insight, nenhuma coisa boa para a metodologia de vocês. Foquem em criar perguntas relacionadas nas hipóteses dos problemas. E por fim, gente, fazer a parte da análise de resultado, né? Que eu falei que vocês vão precisar anotar tudo. E por que é importante a parte da análise de resultados? Porque é em cima desses resultados que vocês vão conseguir fazer a validação de dor, tá? Eu, Ive, gosto muito de usar o Excel, a planilhas Google, Power BI e o Infogram para poder compilar todos os dados, tudo que eu aprendi dentro das entrevistas. Então, realmente anotem. Eu, Ive, gosto sempre de fazer a pesquisa qualitativa em dupla, porque uma pessoa conduz a entrevista e outra vai anotando tudo que o entrevistado está falando, tá? E aí são duas pessoas também para poder discutir ali no final, entender, concluir o que foi que a pessoa falou e respondeu para vocês durante a entrevista. E, gente, principalmente não tenha medo de falhar. Tentem falhar. Crie a hipótese que realmente pode invalidar a ideia de vocês. Porque se vocês falharem agora, é muito melhor do que vocês falharem amanhã. Falhar quando o produto estiver pronto, quando a solução estiver feita. Então, tentem por tudo para falhar nesse exato momento. Beleza? E aí, gente, se vocês falhar, ou seja, descobrir que a minha ideia é inviável, não existe esse problema no mercado, as pessoas estão nem aí para essa situação, o que eu faço? Volta lá nas hipóteses. Por isso que eu falei para vocês guardarem a ideia de vocês por enquanto numa gavetinha. Porque se vocês fizerem um processo, perguntas realmente pertinentes, né, para aprofundar no problema, com certeza vocês vão achar aí um problema para resolver. E aí depois é só criar uma nova ideia, tá? Então foquem em fazer boas perguntas. E aí, galera, a segunda parte é a pesquisa quantitativa. Vou passar ela mais rápida, porque igual eu falei, vocês podem fazer, claro, mas eu acho que pelo tamanho da amostragem que vocês vão conseguir, não é pertinente, porque o certo de amostragem é ali por volta de 2% no mercado que você estiver atuando. E isso, com certeza, é mais do que 1.000, 2.000, 5.000 respostas, tá? Mas vocês podem fazer se vocês quiserem. Mas foquem muito na pesquisa qualitativa. Vai entrevistar lá umas 5, 7, 12 pessoas. Beleza? Entrevistem, conversem, escutem. A pesquisa quantitativa, gente, até a própria palavra fala de quantidade, tá? Então, é uma forma, né, uma técnica para conseguir muitas respostas. Para fazer uma pesquisa quantitativa, a primeira coisa é selecionar as principais perguntas que vocês fizeram lá na qualitativas. Como vocês fizeram a pesquisa qualitativa sempre antes da quantitativa, você vai conseguir filtrar. Por exemplo, aqui, 3 perguntas que eu fiz na minha pesquisa qualitativa sobre a casinha do cachorro. E acaba que eu excluí uma delas, porque eu vi que se o cachorro dorme durante o dia, se não dorme, é irrelevante para alguém comprar ou não a casinha. Então, eu tirei essa entrevista e eu foquei só nas que importam. E por que tem que fazer esse filtro, Ive? Porque as pessoas odeiam ficar respondendo formulário lotado de perguntas. Pesquisa quantitativa é sempre poucas perguntas, então você tem que ser muito estratégico na hora de escolher elas. A segunda coisa, gente, é a criação do formulário, né? Como é quantitativa, é difícil você sair aí na mão, no papel, na rua, pedindo às pessoas para responder num papelzinho.
Então, eu, Ive, gosto muito de usar o Google Forms. É a ferramenta mais fácil de usar, ela cumpre muito bem o papel, é de graça, tem tutorial, tem várias dicas na internet, então é facinho de vocês usarem e ela possui até uma forma de você conseguir segmentar e ir para uma pergunta com base em outra resposta, então é bem bacana. Tá? Coloquei aqui o link e o QR Code para quem quiser acessar, mas é só colocar Google Forms na internet que vocês acham. E eu quero chamar a atenção porque eu coloquei até isso aqui, para vocês perceberem algumas coisas na hora de divulgar, na hora de criar esse formulário. Primeira coisa é, vocês nunca, durante uma validação de problema, vão contar o objetivo, a solução. Por quê? Porque isso enviesa as pessoas. E tudo da pesquisa, gente, é ligado ao viés. Então, tomem cuidado para vocês não enviesarem. Quando você chega para alguém e fala, oi, estou criando uma startup, estou criando um projeto, a pessoa já vai querer te ajudar e ela liga um botãozinho da empatia e começa a te responder várias mentiras. Então, vocês podem, eu e Ive sempre uso a técnica falando que isso é um TCC, que isso é um estudo para faculdade, que vocês querem entender o comportamento em tal área. Tá? Então, eu coloquei esse título aqui, Pesquisa do Comportamento Canino. E aí eu coloquei uma descrição bem amigável para as pessoas se sentirem confortáveis para responder, que olá, obrigado pelo seu interesse em nos ajudar respondendo essa pesquisa. A pesquisa demora 2 minutinhos, ou seja, sempre falo o tempo em média, gente, para as pessoas saberem quanto tempo vai gastar. Isso ajuda a ter mais respostas, tá? E sua resposta é sigilosa, nenhuma informação pessoal será divulgada. Isso é bom só para a galera saber que o que vai responder ali realmente não vai ficar exposto, que é sigiloso, tá? É importante, às vezes, vocês trazerem esses dados. Depois que vocês criarem um formulário com as melhores perguntas, tá? E com as opções já de resposta, e onde eu vou achar essas opções de resposta aqui? A partir, gente, da pesquisa qualitativa e o que teve mais respostas. Então, vocês vão conseguir filtrar para segmentar melhor o que vocês querem saber das pessoas, tá? E uma outra dica que eu trago até aqui. De novo, ó, seu cachorro possui pelos longos? A pergunta, ela é aberta, ela não é para ser respondida com sim ou não. Então, eu coloquei, sim, meu cachorro possui pelos longos. Não, o pelo dele é mediano. Não, o pelo dele é curto. Por quê? Porque se fosse só assim, não, eu não saberia mais informações sobre o tamanho dos pelos do cachorro. E isso pode ser um dado muito importante para a gente poder entender melhor o problema. E o 3, que é o envio de formulário. Coloquei aqui alguns prints, né, de algumas divulgações que eu já vi. Tem gente que divulga, que sorteia dinheiro, tem gente que sorteia cerveja, tem gente que não sorteia nada e só pede ajuda mesmo, fica implorando os outros, né, algumas abordagens. Mas no fim, gente, para divulgar e ter resposta em quantitativa, você tem que ser chato mesmo, tem que mandar em todos os grupos do WhatsApp, tem que mandar para todo mundo, postar no Facebook, postar no Instagram, sair na rua. Então, é realmente um papel aí de vocês serem bem solicitando a todo mundo para conseguir ter as respostas necessárias. E por fim, gente, de novo, análise dos resultados. O bom do Google Forms que ele já entrega os dados compilados lá, os gráficos, e isso ajuda bastante para vocês fazerem a análise dos resultados e saber se o problema é real, se não é, conseguir fazer toda essa medição. Gente, ficou alguma dúvida sobre pesquisa quantitativa e qualitativa? Não? Então, vamos embora. Daqui a pouco a dúvida vem só depois, Vivi. A dúvida vem quando começa a fazer, aí vem aquele desespero. Ai, meu Deus, a gente adora, né? É verdade demais, Tati. Gente, eu vou aprofundar um pouquinho mais para vocês entenderem alguns outros tipos de validação que eu indico vocês fazerem, tá? Então, dica da Ive, faz a validação qualitativa apenas, ou seja, as entrevistas, e depois faça a validação de mercado que eu vou ensinar aqui para vocês. A validação de mercado, gente, ela é muito importante, eu divido ela em dois setores. Uma que é ligado ao tamanho do mercado, ou seja, o potencial de mercado que vocês têm, e a outra que vai ser o benchmark, tá? Mas vamos começar aí com o tamanho de mercado. Essa validação de mercado, ela é muito importante para saber se existe realmente uma demanda, qual é a quantidade de demanda que tem, e se realmente é algo relevante
para uma parcela da sociedade, porque não adianta você criar uma solução só para você, seu pai, sua mãe, seu namorado ou namorada, tá? Então, tem que ser algo realmente de impacto que vai mudar o mundo, que vai mudar as pessoas, que vai mudar um segmento. Eu, Ive, gosto de usar a pesquisa de mercado com uma metodologia chamada TAM, SAM e SOM, tá? O que é o TAM, SAM e o SOM? O TAM, primeiro, é a demanda total do mercado de vocês. Ou seja, se vocês forem fodas, for uma coisa que realmente todo mundo adere, né? Monopólio. Qual seria a demanda total desse mercado? Então, por exemplo, lá na minha casinha de cachorro, a minha demanda total do mercado seria saber quantos cachorros existem no Brasil. Quantos cachorros vivos tem no Brasil? E onde eu consigo normalmente esse dado aí do tamanho total do mercado, do TAM? Dados secundários, gente. O que são dados secundários? IBGE, Datafolha, estudos, por exemplo, McKinsey, Deloitte, Harvard, que fazem vários tipos de estudos. E aí, galera, é bacana, eu indico vocês também a usarem a Opinion Box. A Opinion Box é uma empresa de pesquisa daqui de BH, mas ela já tem pronto vários estudos gratuitos. Não precisa ficar lá orçando e pedindo não, porque a Opinion Box é bem caro fazer uma pesquisa para vocês. Mas tem várias lá que são gratuitas e principalmente eles fizeram várias sobre a pandemia. Então, quem precisar de dados atualizados sobre a pandemia, usa o Opinion Box. Tá? É só jogar no Google que vocês vão achar lá. E dá uma fuçadinha no site que vocês acham as pesquisas já prontas e gratuitas. Já o SAM, gente, ele já é uma fatia do todo, percebe? Ele é menor. Então, o que é o SAM, Ive? Ele é quando você pega esses dados, como o do TAM, ou seja, dados secundários, e começa a cruzar com o perfil interessante de pessoas que vocês vão criar a solução. Então, vocês fizeram lá a pesquisa qualitativa. E aí vocês descobriram que o perfil de pessoas que mais compram casinhas de cachorro, por exemplo, é gente rica. Então, eu sei que não adianta eu fazer casinha de cachorro para todos os cachorros. Eu tenho que fazer para quem vai pagar. E quem paga é gente rica. Então, eu já olho, perante esse tamanho todo de mercado, que são todos os cachorros, eu sei que a população no Brasil rica, classe A, classe B, é 30%. Então, eu já sei que o meu SAM vai ser apenas 30% desse todo. E aí eu trago um número, tá? Então, é bem interessante vocês sempre analisarem com a pesquisa qualitativa de vocês. E, por fim, o som. Tá? O que é o som? Vocês percebem que ele é uma fatia ainda aqui do SAM. Tá? Então, ele é mais segmentado. E aí eu foco o som que é realmente a minha persona, ou seja, quem é o meu público-alvo realmente. Né? Porque não adianta também eu fazer casinha de cachorro para todo mundo que é rico no Brasil, não. Porque tem rico que trata o cachorro mal ou que o cachorro dorme na rua. Então, a porcentagem perante a minha pesquisa de qualitativa de pessoas em médias que compram, que usam, é de cachorros de pelo longo, mas de grande porte. E aí eu segmento cachorro grande porte, de pelo longo, que é cachorro de rico, de todos os cachorros que existem no Brasil. Entendeu? Então, ele é bem mais segmentado. Ele é a sua entrada de mercado. É quem realmente é o público que pode te pagar aí de cara. Tá, galera? Porque não adianta vocês chegarem lá no pitch final e falar que o perfil de cliente de vocês é todo mundo, porque não é, não. Nunca vai ser. Então, gente, o que são dados relevantes para trazer no TAM, no SAM e no SOM? Se vocês vão criar uma ideia, né, uma solução para uma empresa, mapeie a quantidade de empresas ou a quantidade de pessoas que podem ser impactadas. É muito legal trazer também os dados de taxa de crescimento. Ninguém quer investir, ninguém quer fazer uma solução para um mercado que está decaindo. Por exemplo, é melhor fazer uma solução para motorista de Uber ou para motorista de táxi? Para motorista de Uber, porque o motorista de táxi está parando, não está existindo mais. E também é muito interessante tentar achar o dinheiro movimentado pelo setor que vocês estão, tá? Isso atrai bastante olhares da banca e isso é bem positivo quando vocês trouxerem. Beleza, galera? E deu para entender o TAM, o SAM e o SOM, que é essa validação de mercado, para descobrir o tamanho de mercado de vocês? E isso é importante, gente, para mostrar que a solução de vocês tem potencial de impactar e de ganhar dinheiro. Beleza? Então, por isso que eu indico vocês a fazerem essa pesquisa e colocar isso no pitch.
E por fim, que eu sempre faço também, é o benchmark, tá? O benchmark, gente, é um nomezinho bem estranho, né? Bem inglês, mas é aquele famoso olhar para a grama do vizinho, né? Daquela comparada ali nas coisas. Então, eu uso muito para fazer esse benchmark, fazer essa comparação, a matriz de vantagens competitivas. Diferente da outra matriz que eu apresentei, a matriz de vantagens competitivas não tem tamanho específico. Você pode fazer umas 80 coluna, umas 20 linhas, não tem problema algum. Eu, Ive, indico não fazer muito grande, porque senão é muita informação, ninguém consegue ler, ninguém consegue prestar atenção, tá? E como vai funcionar, Ive, essa matriz de vantagens competitivas? Ela é bem simples. Você coloca aqui a sua solução, então o meu é casinha de cachorros da Ive. O concorrente 1 vai chamar Casinha Feliz, né? Eu pesquisei no mercado, a marca Casinha Feliz. E o concorrente 2 é Home Dog, beleza? Então eu coloco aqui a minha logo, a logo do concorrente Casinha Feliz, e no concorrente 2 eu coloco a logo aqui da Home Dog. E aqui, gente, nas linhas eu vou colocar as principais características da minha solução, ou seja, o que de bom eu tenho, ou o que de bom meus concorrentes têm também. Por que isso é importante? Porque isso mostra as vantagens de vocês comparados com o mercado. Isso mostra o diferencial competitivo. Isso mostra a inovação de vocês. Então, isso, gente, é para a casa certa. Vocês precisam entrar no site de todos os concorrentes de vocês e analisar as principais características para vocês colocarem aqui. Beleza? E uma dica que eu dou é: mas a minha solução é muito disruptiva. Eu não tenho concorrente. Mentira. Todo mundo tem concorrente. Você, às vezes, pode não ter alguém que faça exatamente o que você faz. Mas se existe algum posicionamento do mercado que está com seu dinheiro, quer dizer que você tem um concorrente. Um concorrente do Nubank não é só o Inter, o C6, esses outros cartões de crédito, não. Um concorrente do Nubank, por exemplo, é o dinheiro físico. Porque se a pessoa gosta de usar dinheiro físico, ela não vai ficar usando cartão de crédito. Um concorrente do Netflix é o boteco, porque não tem como você estar no boteco bebendo e vendo Netflix ao mesmo tempo. Então, procurem tanto os concorrentes diretos, ou seja, que façam exatamente a mesma coisa de vocês, quanto os concorrentes indiretos, que é a galera que pode estar aí com o seu dinheiro. Beleza? E depois, gente, de achar esses concorrentes, analisar, entrar em site por site, entender o que eles têm de bom, o que eles têm de ruim, subir essas características aqui, vocês vão preencher. Olha só que massa. Então, eu peguei aqui as principais características da casinha que existe no mercado, que é controle de temperatura, se é impermeável, se é estofado, e fui preenchendo. A minha casinha da Ive tem um controle de temperatura e é impermeável. Já o concorrente 1, ele não tem controle de temperatura, mas ele tem estofado interno. Já o concorrente 2, ele só é impermeável, o resto ele não tem. E aí, então, fica mais claro o que eu tenho de bom comparado no mercado e o que eu não tenho comparado no mercado. Por fim, gente, vou repetir. Não tenha medo de falhar. Prefiram falhar agora do que amanhã. Então, façam essas pesquisas muito boas. E se o número for ruim, viu que não tem mercado, o mercado é 10 pessoas, é 100 pessoas. Desculpa, gente. Vão atrás de outro mercado, refaçam a pesquisa, sabe? Busca outra solução. Prefiram errar agora. Galera, fui bem breve, estourei o tempo um pouquinho, mas muito obrigada. Esse material eu vou mandar para vocês, quer dizer, já mandei aí para a Tati, ela pode compartilhar com vocês, tá? Esses são meus contatos, caso alguém queira tirar uma dúvida, caso queiram conversar, e me segue também nas redes sociais que eu vou mandar aqui, que eu sempre dou dicas, sempre falo de inovação, de startup, várias coisas legais. Ficou alguma dúvida, gente? Vou deixar aí aberto para vocês agora. Ive, muito obrigada. Muito obrigada. Eu já disponibilizei, né? Vou passar para o pessoal agora, vou mostrar aqui para eles. Mas aí fica aberto, pessoal, alguma dúvida,